amasso o pão. Você morre ou você come. Eu não morri e nem comi. Eu fiz amizade com a fome. Você está na receita do sucesso, aquelas coisas, né, tipo, que eu sempre digo. O sucesso é um gerúndio, o sucesso não é algo que você olha e fala assim, nossa, eu já tenho sucesso. Senão você vai ser duas coisas, ou um baita de um arrogante, ou um cara depressivo, porque você fala, puta, eu não tenho mais desafio na vida, né? E, como eu sempre digo, se o sucesso fosse um copo de cerveja, eu quero conhecer cada ingrediente que faz parte desse aqui. E hoje, para contar um dos ingredientes dele favorito, eu tenho o Gui Ranzati. O Gui, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho. Primeiramente, o Gui é meu amigo de infância, certo? Eu conheço o Gui desde quando eu tinha, sei lá... Mais de 30. 7 anos, velho. Mais de 30 anos, é. Então, assim, muito legal, sempre uma família maravilhosa. E acabou que o destino quis assim de nós dois irmos para o mesmo mercado. Sim. E é um prazerzaço receber um cara que é empreendedor, é um cara que é trabalhador, é um cara que é guerreiro e é uma pessoa, assim, de uma atitude incrível. Então, com vocês, Gui Ranzati, proprietário da Tag Beer Shopper. Também, ele é o que você é da Dama, meu filho? Sou supervisor de vendas da Dama. Supervisor de vendas da Dama Beer. A Dama Beer tá em que país? Por enquanto, só São Paulo, capital, Piracicaba. É de Pira. Eu perguntei país, né? Mas é Brasil! É só Brasil. Então é de Piracicaba. Pira. Olha que legal. Pessoal, a terra da pamonha? Terra da pamonha e da cerveja também. A terra da pamonha e da cerveja, é isso aí. E agora é o seguinte, Gui, o que acontece? A minha vida toda, eu gastei, vamos lá. Eu gastava dinheiro com cerveja. Sim. Quando foi na sua vida que você falou, mano, eu não quero mais gastar dinheiro com cerveja, eu quero ganhar dinheiro com cerveja? Quando foi o estalo? Cara, faz uns... Bom, eu já tô na Dama fazem 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Eu caí meio de gaiato, assim. Foi meio que... Eu conheci o dono na Austrália. Fui fazer intercâmbio na Austrália. E aí a gente ficou amigo. Quando eu voltei pro Brasil, eu tava procurando emprego. E aí eu acabei começando a trabalhar para ele na Dama como vendedor em São Paulo. E aí a coisa começou a desenvolver, era um teste. Esse teste já fazem 11 anos que eu tô lá. Olha que legal. Sabe, eu entrevisto muita gente aqui. E um dos meus entrevistados, ele falou da importância do idioma inglês. Sim. Certo? De você... No inglês, para você buscar conhecimento, buscar... E ele falou muito de relacionamento. Sim. E isso é um negócio que você também já tá falando. Ó, nos primeiros segundos de conversa, você já tá me dizendo que você foi lá, então, para buscar possivelmente aprimorar seu inglês. Corrija-me se eu estiver errado. Correto. E conheceu pessoas para fazer uma rede de relacionamento na qual você ainda está conectado e, tipo, possivelmente mudou sua vida até hoje. Sim, muda completamente. E era uma coisa que, né, você nunca espera, né? Isso foi 2006. 2006, mano. 2006 que eu conheci o dono, a gente ficou amigo na Austrália. Eu voltei só depois de 4 anos. Ele inaugurou a cervejaria em 2010. E eu comecei a trabalhar em 2011. Putz, que da hora, velho. Muito legal. E aí me diga uma coisa. Você lá, trabalhando como vendedor. Sim. Então, o que é ser vendedor de cerveja? Como que vende cerveja? Cara, basicamente é relacionamento. Muito relacionamento. Tem que ser... Lógico, você tem que buscar as casas que tem a ver com o produto, que tem o público para esse tipo de cerveja, né? Não é qualquer boteco ou qualquer loja ou bar que trabalha com esse tipo de produto, né? Que é um produto de valor agregado maior. Então, não é perfil mais AB, BC, mas assim... Basicamente, relacionamento. Depois de um tempo, você vai criando relacionamento com os pontos de venda, com os donos, proprietários, e aí vai desenrolando as vendas. Ó, eu sou fanzaço dos produtos da Dama. É o produto que sempre tem na minha casa. Eu adoro, principalmente, você sabe, a Dama IPA. Boa. E a Dama Weiss. Eu acho que a Weiss eu também entrevistei já pessoas de cervejaria. Tá. E normalmente aqui no Brasil agora
me parece que a tendência ainda é IPA, né? Muito, Assim, muito. Que a IPA é o que representa, tal, etc. Mas vocês, na Damas, vocês deram muita atenção pra Weiss, porque, cara, primeiro que Weiss é mó treta de fazer, Sim. é muito técnica, e a Weiss de vocês tem puxa pra frutas amarelas, né? Sim. Tipo, até no loginho tem uma banana. Né? A banana teve prós e contras com a banana, né? Fale mais. Quando tinha banana no rótulo, o pessoal falava, pô, mas tem banana na cerveja? Não, não tem banana. Ela tem... Você sente nuances de banana, mas não significa que ela tem banana na receita, entendeu? É tudo a mistura do malte, do lúpulo, que dá essa sensação. Uhum. E aí tem muita gente que falava, pô, mas eu não gosto de banana. Então eu já deixava de comprar por causa do rótulo ter uma banana, entendeu? Então isso daí era um marketing negativo pra cervejaria. Você jura? É. Nossa, eu adorava. Porque, assim, te guia. Sim, né? te guia. Mas assim, a partir do momento que te guia, Também pelo te limita. visual, te limita. Se você coloca no rótulo, não é todo mundo que lê rótulo, Uhum. né? Mas a partir do momento que você coloca Um numa imagem, emblemão ali, velho. aí isso daí dava uma bela limitada. Foi uma coisa que impactou bastante. Nossa, e assim, a Weiss de vocês é sensacional. Cerveja de trigo. E me diga uma coisa, você está sentindo aí ao longo desses seus 11 anos de caminhada que o mercado está mudando? Ou que o mercado mudou? Vamos lá, como que era a figura do mercado há 11 anos atrás? Você chegou, aí você viu assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Né? Cara, o mercado no começo ele era muito... poucas pessoas conheciam cerveja artesanal, né? Então, assim, foi um começo bem... Era para desbravar mesmo, né? Eram poucos lugares que trabalhavam com esse tipo de produto, poucos lugares especializados. Sim. E aí, com o passar do tempo, hoje já tem muita gente abrindo negócios com essa proposta de trabalhar com produto de valor agregado maior. Por exemplo, o senhor. Por exemplo, eu. Excelente. E me diga também, porque eu percebi que mais ou menos há uns 5 anos atrás, se não me falha a memória, a parte de cerveja artesanal deu um boom. Sim. E todo mundo começou a ou querer fazer cerveja, ou aí tem a Sinatra, que surgiu com escolas, aí tem milhares de micro cervejarias surgindo e pipocando aí. E foi mais ou menos como eu acho que tudo assim, a gente tem meio que mini revoluções, né? Sim. Então, por exemplo, na época que nós dois éramos criança, que nós dois temos quase a mesma idade, eu sou mais velho do que ele, eu sei que não parece. Que mentira. Mas deixa eu ser feliz. Obrigado. Aí o que acontece? A gente, na época que nós éramos crianças, vamos sair para jantar fora? Era restaurante italiano. Sim. Não sei se você se lembra, era restaurante italiano. Aí, mais ou menos ali, quando a gente tinha os nossos, sei lá, 13... E quando eu tinha meus 13, 14 anos, você tinha por volta, sei lá, de uns 10 anos, Por aí. começou a surgir... Opa! Polícia! Eita, nós! Polícia. Aí o cara vai gravar um podcast e não desliga o celular, gente! Polícia! Aprendam aqui como que funciona. Desculpa, Certo? desculpa. O cara tá gravando um podcast e não desligou o celular. Legal, né? Desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. Nunca fez esse barulho. Nunca vi esse barulho. Sempre era, Guilherme, te ligam. Né? Agora é o seguinte, voltando aqui. E aí, quando a gente tava na fase ali da adolescência, mais ou menos, o pré-adolescência, era restaurante japonês. Sim. Ah, vamos sair, era restaurante japonês e tal, etc. Por volta dos nossos 20 anos, aí começou a febre das hamburguerias. Sim. Né? Das hamburguerias, tal, começou a pipocar em tudo que é lugar e tal, etc. E agora, eu sinto que aí também teve a Revolução Cervejeira. Sim. Que também foi ali quando eu já tinha meus 30 anos. Não que eu tenha muito mais que 30 anos. Tenho muito mais. Agora, o que acontece ali começou a Revolução Cervejeira. Sim. Impacto de marcas americanas entrando no Brasil, impacto... o pessoal descobrindo a Guinness no Brasil, Sim. O pessoal importando Brooklyn, a Brooklyn chegou muito forte, outras cervejas também, outras marcas que entraram, Sim. Erdinger ganhando popularidade, que a Erdinger já estava no Brasil desde a década de 70, mas ninguém consumia, né? Sim. Tipo, eu mesmo via aquela cerveja, aquele copo altão, e falava, não aguento tomar tudo isso. Ah, amigo, eu bebo uns 8 daqui, hoje em dia. E eu queria saber, porque você acompanhou bem isso. Sim.
Foi mais ou menos na época que você entrou, É. que começou esse murmurinho. Como que foi ver de dentro essa evolução? Cara, o mercado começou muito forte com as importadoras, né? Eram poucas cervejarias artesanais nacionais, né? E aí, de 10 anos para cá, realmente o negócio deu um boom muito grande, né? Então, a gente Tchim, pode... Oh, saúde. Saúde. E aí, a gente pode dizer que a cervejaria... As nacionais, elas têm ganhado muito mercado, comparado com as importadas, devido a todas as mudanças agora com política monetária. Tá quase impossível trazer cerveja de fora, né? É verdade. E aí, por mais que a maioria dos insumos são insumos importados, mesmo assim a gente ganha a competitividade de ter o produto nacional. É. Né? Então, o mercado hoje ele tem muito mais cervejaria nacional do que as próprias importadas. Tem muita cervejaria importada que parou de importar por falta de competitividade, entendeu? O pessoal não conseguiu mais comprar esse tipo de produto. A própria Guinness. A Guinness é inviável. Você Sim. traz a cerveja, já chega pra você quase R$30. Você vai Sim. vender por quanto? A Guinness é um caso meio à parte, né? Que vale mais a pena você comprar no mercado para revender do que propriamente você comprar direto com o importador. Uhum. Né? Então, assim, determinados produtos vale mais a pena você comprar no mercado para fazer essa revenda, vamos dizer assim. É. Né? É quem me ensinou essas coisas, gente. Tudo foi o Gui, tá? Ele falava assim, Padu, corre no Pão de Açúcar que tá tendo promoção. Aí eu ia lá de manhã. Quem não compra? Quem não, né? Quem não? O melhor fornecedor. O melhor fornecedor. Nos 50% não Mas tem faz igual. tempo que eles não fazem isso, né? Faz tempo. Faz, tipo... Eles fazem muito agora no aplicativo, né? É. Mas também que não é a mesma coisa. Você compra uma, aí a segunda dá desconto, a terceira já não. Aí, né? Tá mais limitado. É. Tá mais limitado. Mas antes eles estavam fazendo... Pelo menos durante a pandemia, eles fizeram, sei lá, umas 4 vezes no ano. Aí agora é uma vez por semestre. É. E ainda fazem? Fazem, mas é bem pontual, assim. Bem É um pontual. final de semana, avisa lá no e-mail e é isso. E já era. E entendeu? não dá aquele bafafá. Porque eu lembro que lotava a loja. Sim. Era uma correria. E eu começava a pegar cervejas, né, pra levar pra Melts. O pessoal ficava me olhando feio, assim, caraca, quero pegar uma, sabe? Isso é... Quando a gente compra as coisas pra PJ, é muito engraçado, né? Que eu lembro que... foi semana passada, meu fornecedor de polenta não entregou polenta. Que beleza. Aí eu falei assim, puta, eu preciso comprar polenta. Fui nessas redes aí, nos Atacadão da Vida, e achei lá a mesma marca que eu uso, mais caro, tá? Mas, Sim. tipo, beleza. Não vou deixar o produto faltar. E aí eu comecei a pegar. Aí eu peguei 1, peguei 2, peguei 3, peguei 4. E o pessoal que passava no corredor via eu pegando lá um monte. Aí entrava, pegava um saquinho e saía fora. Mano, o cara não ia comprar polenta, velho. Ele pegou polenta só porque ele falou, nossa, deve estar muito barato, que o cara tá pegando, tipo, 30 sacos de polenta. Ele não pensa, não, esse cara é PJ, né? Aí a tiazinha decidiu comer polenta essa semana por conta de que eu tava comprando. Tem isso. Tem. Não, mas até eu, né, com bar, eu tinha um preconceito de comprar em mercado, né? Principalmente no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, você sempre associa o Pão de Açúcar com um lugar caro. Exato. Né? Pela loja, o layout de loja e tudo mais. Você né? entra, tá tocando jazz. Mano, você entra no Brasileirão ali, onde vende bebida, tá tocando aquelas músicas sei lá, menina minha tá olhando pra mim, se ela é morango aqui do Nordeste, né? Aí você entra no bicho, tá tocando jazz. Você fala, eita, nós, eu vou pagar a conta aqui. Já é diferente. É. E aí, quando eu abri o bar, né, sempre teve essas promoções do Pão de Açúcar. O bar já vai fazer 6 anos agora em dezembro, né? E aí, eu sempre falei, cara, acho que não faz sentido eu pegar coisa no Pão de Açúcar. E aí, você começa a receber tabela de importador. Aí ou você até fala, mesmo... faz sim. Faz muita diferença. O modelo de compra é muito melhor. Muito melhor. Você compra no cartão, você... Não tem compra mínima. Não tem compra mínima, você olha a validade, você chega, você olha e fala, isso daqui eu consigo vender, então já faz um estoque grande, entendeu? Então, assim, é um fornecedor muito importante, principalmente quando faz promoção. Então é isso. Agora, gente, é o seguinte, eu quero falar com o Gui. Já falei aqui com o Gui, vendedor. Sim. Agora eu quero falar um pouquinho com o Gui, empresário. Bora. É o seguinte, ele tem uma
Tag Beer Shop. O que é isso? Então, assim, seria tap é torneira em inglês, tag seria crachá ou, sei lá, comanda, né, em inglês. E agora eu quero dizer assim, conta pro pessoal o que é o seu business? Vamos lá. Cara, quando eu abri o bar, né, era uma loja, né, o Beer Shop era Pra vender cerveja. Para vender cerveja, né, intuito de ter uma loja de cerveja, né. E aí, isso já há uns 6 anos atrás, já tava aquela moda do chopp, né, do chopp artesanal e tudo mais. E aí, quando a gente abriu em 2016, a gente colocou 4 bicos de chopp, os bicos de chopp eram Dama, a gente trabalhava com 4 chopps, Pilsen, Weiss, IPA e um mais sazonal, ou era Stout, ou era uma IPA mais forte. E aí sempre trabalhamos com 200 rótulos, era essa a proposta da casa. E aí, com o tempo... Difícil, hein? Difícil. Ixi, Maria. Difícil. Validade de 200 coisas. Era um controle, no começo o controle era torto, mas no fim a gente bebia, né? Nada se perde, né? Tudo se consome, né? Então, no fim a gente bebia. E aí, com o tempo, né, eu abri a sociedade com meu irmão e com meu primo, né? Quem tinha o know-how do negócio era eu por trabalhar no negócio. O local que eu montei o bar, que fica na Saúde, era um cliente meu antes, era uma loja de cerveja já antes. E aí eu comprei o ponto, fiz as mudanças, mudei a logomarca e tudo mais, e fiz as mudanças necessárias para trabalhar também com o chopp. No começo, as coisas foram super bem, assim, o negócio se pagou muito rápido, em coisa de 6 meses o negócio estava pago. E aí começou a ter problemas na sociedade, né? A sociedade, tipo, um trabalhava mais, outro trabalhava menos, e isso daí foi mais me desanimando, porque eu que era o que trabalhava mais. E aí os sócios foram saindo com o tempo. Depois de 1 ano saiu meu primo, depois de 1 ano e meio saiu meu irmão, e aí eu fiquei sozinho na sociedade. Você comprou a parte deles? Tive que comprar a parte deles. Eita, nós, hein? Duro. Aí é tudo dinheirinho que você consegue, era saíram com lucro, saíram com lucro, tudo, mas, bom, foi... Não, mas agora você tá com lucro maior. Foi a Sim. coisa certa a se fazer também. Sim. Porque, assim, bem ou mal, né, Gui? Eles arriscaram contigo também, né? Sim. Então não pode também... É óbvio que a gente... Cara, tem oportunidades que aparecem na vida Sim. que você não tem ninguém pra investir em você. Exato. Né? E aí a gente sabe. E tem que ter uma tem um premiação. risco, né? Tem um risco, isso. Tem um risco do negócio. É aquela coisa, eu poderia ter aberto sozinho? Sim, com certeza. Mas aí eu tinha aquele risco de falar, pô, mas e se não der certo? Né? E aí, por eu trabalhar na cervejaria, eu também tinha essa coisa, pô, será que eu vou conseguir conciliar tudo? Ter um bar e conciliar meu emprego? E você consegue? Consigo. Hoje você consegue. E você, na época? Cara, na época foi adaptação também. No começo, é lógico, como é que eu posso dizer? O bar demandava um pouco mais de tempo, mas nada que impedia de eu realizar minhas vendas, as minhas visitas e tudo mais. Mas hoje dá para tirar de letra. Hoje o bar ele não depende tanto da minha presença, coisa que no começo era basicamente o bar abria, eu tinha que estar lá. Entendeu? Sei muito bem como é isso. Assim, na verdade, não é que a Melts dependa 100% de mim. Hoje a Melts está aberta e eu tô aqui. Sim. Né? Mas o que acontece muito tem coisas que... Decisões que eventualmente você tem que tomar aí naquele momento e aquilo ali. Sim. E tem que ser você. Então, isso, principalmente no começo, é muito penoso, muito difícil. Que acontece muita coisa durante o percurso, né? Que você só aprende no dia a dia. Agora eu quero fazer uma pergunta, é o seguinte. Tem muita gente que assiste a gente. Sim. Que a pessoa está procurando agora um ponto. Tá. Como você achou o seu ponto e por que o seu ponto foi a sua decisão? Porque eu imagino que você, procurando ponto, não deve ter achado só aquele. Cara, na verdade foi uma oportunidade, entendeu? Foi uma oportunidade. Como era uma coisa já meio que conversada com esse cliente que eu peguei o ponto, eu sempre falei pra ele, o dia que você quiser passar esse ponto pra frente, fala comigo primeiro. Você já gostava do... Eu já gostava do ponto. Por quê?
por ser próximo do metrô. Aonde é? Na Avenida Miguel Stéfano 236, na Saúde. Bairro da Saúde. 3 minutos do metrô. Eu entrevistei outra pessoa da saúde também. Ó. Você Mas não é segundo. cervejaria, não, né? Não é cervejaria. Ah, então tá bom. Vamos tudo bem. E aí foi oportunidade. O cliente tava a fim de passar o ponto. Eu tava viajando na época, eu tava fazendo uma viagem cervejeira na época. Eu tava na Bélgica, na Alemanha. Olha só, que chique, hein, meu? E aí eu falei, cara, espera eu voltar, que daí a gente vai conversar. E aí eu fui conversando com ele, negociando e tal, não sei o quê. E aí chega um denominador para pegar o ponto e começar do zero, né? Ele queria passar o CNPJ, tudo, mas Não eu resolvi abrir do zero. Por que você resolveu abrir do zero o CNPJ? Cara, pelo histórico, assim. Na verdade, eu nem abri do zero. E olha só que bizarro. Meu pai tava fechando uma empresa dele de representação. E aí eu transformei a empresa dele Em cervejaria. Em cervejaria. Foi basicamente isso. Sabe por quê, gente? Então, esse é um negócio que é importante você saber. Aí, eventualmente, quando você compra um CNPJ de uma outra pessoa, lá na frente, Sim. às vezes a pessoa tem dívidas, etc e tal, que o nosso governo não é assim super... tipo, você entra lá, não consta nada hoje. Dá 2 semanas, eles processam uma informação e você tem uma dívida homérica. Sim. Então, eu também, sempre as empresas que eu fiz aquisição, eu abri CNPJ novo. Foi a melhor coisa, porque... Você dorme bem, né? Lógico, né? Sabia o que eu tava pegando. Como eu peguei o CNPJ do meu pai, tinha um histórico. Naquele momento você fala, pô, é importante. Era uma empresa aberta em 2003. Então, assim, já tinha um histórico bancário e tudo mais. Mas independente... Você usou crédito bancário? Não, esse então, histórico... será que, então, né? Não, foi basicamente só para mudar o... Mera formalidade. KNAI e mudar a sociedade. Basicamente foi isso, entendeu? Tá. Em vez de começar uma empresa do zero. Ó, gente, vamos lá. O Gui falou mudar o KNAI. O que é um KNAI, Gui? KNAI são... como é que eu posso dizer? É o... KNAI, gente, é um código que ele atribui qual que é o seu ramo de atividade. Isso. Então, lá tem diversos números que ele fala qual que é o código de... o que você faz? Qual que é o seu ramo de atividade? Tem o principal, né? Tem isso, e tem a ramificação. E tem a ramificação. Tanto é que isso daí, durante a pandemia, foi uma coisa que muita gente teve que mudar para poder fazer... Poder trabalhar. Poder fazer delivery, para poder vender comida, por exemplo, entendeu? Para também ser essencial, né? Ser classificado como essencial. Exato. Lá no centro de São Paulo, a própria Ikezaki, sabe a Ikezaki? Sim. Ela ficou aberta durante a pandemia porque ela vendia álcool em gel. Olha isso. Entendeu? Aí eu mesmo queria mudar o meu KNAI só para poder vender álcool em gel, para poder abrir. Porque o Dória falava que não podia abrir pra gente, né? Exato. Mas é isso aí, ó. Tá, Dória, né? A vida é assim. Cara, eu votei nele, mano. Tá que pariu, viu? Duro, difícil, doído, né? Você sente, tipo, traído pelo amigo, né? Foi punk. Mas beleza. Agora me diga uma coisa. Primeiramente, vou falar pro pessoal aqui que ele falou que se passou da validade, a gente bebe. É cerveja, gente. Não tem muito esse negócio de passou da validade, tá estragado. Eu lembro que eu mesmo já comprei uma série de lotes de cerveja dele que já tinha ido nessa. E eu tomava nos meus churrascos. Eu também não podia colocar na Melts. Não posso colocar à venda. Mas eu posso beber no meu churrasco? Pode. Porra, então de boa. Quem tem a ver com isso? Bebendo, ninguém tem nada a ver com isso. Exato. Isso é curioso, porque isso aqui tem muito aqui no Brasil, né? Porque lá fora, eu lembro, no Canadá tem um Best Before. Então quer dizer, tipo, até essa data, ele é melhor. Mas não quer dizer que passou dessa data, estragou. Sim. Aí ele ainda fala, depois um período X realmente estraga. Exato. Mas aqui não, eles colocam prazo de validade, 6 meses. Você não bebeu, joga fora que não presta. Não é que mágica que acontece do dia 20 ao dia 21 que estragou a cerveja. Dia 20 pode beber, dia 21 não pode mais. Não é bem por aí, sabe? Não é um negócio, é um ser vivo, ele tem um negócio, né? Não pode também tocar o pau. Agora, um negócio que acontece, que eu ia falar então você, que cara que tem cervejaria e tal, etc., se passa o prazo de validade, você vai e você come. Gente, se você quer ter um restaurante, isso vai acontecer contigo. Exato. Você só vai comer o que tá perto de estragar. Certo? Você nunca... Não, mas a vida... Tem que falar isso. Porque o pessoal fica assistindo MasterChef e acha que aquilo é realidade. Não. Acha que não, que é o Fogaça, que vai chegar lá e tal. O Jacan vai falar. Não sei o quê.
E não é, meu. Se você tá montando um restaurante, se você tem, meu, restaurante, mercado, cervejaria, qualquer coisa que sofra bastante com prazo de validade, tudo que você for comer, meu filho, é o que tá perto de estragar. Então você já tem que ter isso na cabeça antes de se aventurar nisso. Porque aí chega na hora do vamos ver, você fala, pô, ninguém me avisou, eu te avisei. Tô te avisando agora. É bem por aí, bem por aí. Vamos dizer que a gente bebe mais cerveja vencida do que a gente gostaria. Do que vocês gostariam. Mas é a vida. É a vida. Me fala então, beleza, você escolheu aquele ponto ali, então você escolheu antes mesmo? Sim. Tipo, porque por ser do lado do metrô. Foi sempre uma coisa, não sei, talvez meio nostálgica, assim, sabe? O metrô mais próximo da minha casa, quando eu comecei a andar de metrô, era o metrô Saúde. E eu sempre gostei do bairro. Eu falei, pô, um dia eu vou morar no bairro. Eu moro num bairro hoje. E aí, o negócio veio antes de eu morar no bairro, entendeu? Entendi. Então, foi uma coisa meio nostálgica. Eu falei, cara, era um cliente bom, era um cliente que eu gostava do ponto. E estamos lá até hoje. E o cliente performava? Cara, ele ia bem. Ele abriu em 2013, se eu não me engano. Ele foi uma das primeiras lojas cervejeiras, assim, quando deu o boom da cerveja artesanal, né? Que quando eu entrei em 2011, de 2011 a 2013, foi um caminho, assim, que era muito específico os lugares que vendiam, né? E aí, em 2013 pra frente, começou a realmente dar um boom de abrir muito lugar, que é o que você tava falando de 10 anos atrás. 10 anos pra trás que as coisas começaram a andar, movimentar. Né? Exato. E aí ele era um cliente que ele trabalhava super bem a cerveja, ele vendia muita cerveja importada, ele chegou a bater 600 rótulos lá. Caramba. Mas não trabalhava com chopp. Era uma coisa que ele não trabalhava, que na época não tinha... E por que você identificou o chopp como sendo... Porque hoje em dia eu entendo que você venda mais chopp do que cerveja, eu tô enganado. Sim, muito mais. Então, quantos por cento é chopp e quantos por cento é cerveja? Cara, 70-30. 70-30? 70-30. Paretão assim? 70-30. E você tem ainda 200 marcas de cerveja? Cara, Se tiver 10, tá bom, né? Cara, eu acho que é pra não mudar como que eu posso dizer? Não perder essa coisa do beer shop, entendeu? Da loja de cerveja. Sei. Então, assim, eu tento manter esses 200 rótulos. Toda hora eu fico reavaliando pra ver se realmente vale a pena. Tanto que tem muita coisa que eu tenho feito hoje, né? Eu tenho pego muita cerveja belga, que tem uma validade muito maior. Eu tenho trabalhado mais com essas cervejas de prateleira, né? E aí tem latas de cervejas nacionais e algumas cervejas em garrafa nacionais que eu tenho trabalhado menos, vamos dizer assim. E quantos bicos de chopp você tem? Hoje eu tô trabalhando com 10. 10 bicos de chopp. 10? O que mais vende? Basicamente IPA. IPA? São 4 bicos de IPA. IPA e suas derivadas, né? Tem American IPA, New England IPA, Double IPA, Session IPA, Imperial IPA. Então, assim, trabalho com 4 variadas. Tenho trabalhado bastante com lager. Bastante, assim, eu tenho pego lagers de entrada, que nem uma Dama Pilsen, e tenho pego lagers com mais lúpulo, tipo uma Hope Lager. Pô, legal. Né? Então, tenho trabalhado bastante essa linha. E aí, Weiss e Witbier eu fico variando. Sempre tem, agora no inverno, um bico escuro, que é uma Stout, uma Russian Imperial Stout. Tento manter sempre uma Red Ale também, que é uma cerveja que tem uma saída legal, uma cerveja mais de entrada também. Ô Gui, deixa eu te falar, a gente conversando aqui, a gente vê que você tem um conhecimento cervejeiro sensacional. O cara que tá ouvindo a gente agora, eventualmente ele não vai saber. Você tá falando, ele tá falando. Você tem alguma plataforma na qual você fala sobre cerveja, onde você ensina os tipos de cerveja, alguma coisa? Não. Que maravilhoso! Não é que eu não queira divulgar o conhecimento, nada, é que realmente falta tempo. Entendi. Né? Nem seus stories você fala, assim? Muito pouco, cara. Não eu sou um pouco tímido, assim. Tímido? Não parece, não parece. Vocês acharam ele tímido? Eu não apareço muito nos stories, não, entendeu? Não é um Padu que tá lá cantando toda hora? Não I'm glad you came. Não é? Não canto. Não, você canta, dá uma palhinha aí. Não, mas realmente eu não apareço muito nos stories. Eu faço mais as minhas funcionárias aparecerem do que eu. E elas também tem hora que não querem aparecer. Que legal, bacana. Mas,
Cara, a gente posta bastante foto de produto, né? Falando do produto, de uma novidade, de uma importação nova, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E por que o nome é tag? Cara, tag foi basicamente por causa foi na época que começou a sair o hashtag. Porque o hashtag é de marcação. Uhum. E aí o tag foi basicamente por causa disso. Era um nome simples, fácil, mas mesmo assim muita gente confunde. Você é uma pessoa que às vezes dá uma confundida. Claro. Né? Porque você fala tag, ok, mas tem gente que fala tag. 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 Uhum. E na verdade é tag. Tag. Mas aí vai dar pronúncia do inglês de cada um. Então, pô, nem me fala que eu tenho... O rapaz que tava aqui, ele é, né, de escola de inglês, então ele falava break even. break even. Aí fica, caramba, a gente fala break even, né? Break even. Aí, like, né? Assim, Stories. Dá seus... Não, histories. O pessoal ainda fala histories. Histories é de doer a alma, né, velho? Mas é isso, tem muita gente que fala... E tem gente que agora tá ouvindo e falou assim, nossa, eles falaram que history está errado, eu falei a vida toda. Então, cara, é stories, tá? Mas é isso. E isso daí é uma coisa que tem que deixar claro, é tag. Tag. Bom, o meu é Meltz e é Meltz em português também, né? Então é mais fácil. Mas foi basicamente isso, de ser um nome marcante. Então, assim, de hashtag, a gente simplificou pra tag e ficou. Eu achava que tinha alguma relação... com tap de torneira. Não. Não, porque quando a gente abriu só tinha 4 bicos de chopp. E hoje virou mais uma tap house, né? Né? Hoje tem uns 10 bicos de chopp, mas na época só tinha 4, era outra estrutura, né? Então o bar de 3 anos pra cá mudou completamente. E hoje você tem cozinha? Tô com cozinha lá. Fale mais. Cara, foi um desafio muito grande, né? No começo, quando a gente abriu, a gente trabalhava com food truck. Todo dia tinha um food truck diferente. Então, como que funcionava? Basicamente, a gente sempre abriu de segunda a segunda, nunca fechou. E todo dia era um food truck diferente. Então, tinha food truck de hambúrguer, de folgaça, comida japonesa, comida brasileira, de sanduíche na chapa... comidas variadas, já teve de tudo. E você, assim, você chamava o food truck pra ir lá numa segunda-feira, o cara ia lá, você garantiu o faturamento dele? Não. Porque como que era essa negociação? No começo a negociação era, ele usava o meu público, né, e ficava parado lá em frente, usava a minha energia e tudo mais, aí eles pagavam 10% do faturamento do dia. E você tinha... A 10% eram os seus royalties. Meu royalties. Olha só, gente, tá vendo? A franquia surgindo aí. É um royalties pesado, hein, nego? Mas o cara não era tem o combinado. aluguel, Era o combinado. E aí, com o tempo, quando realmente abriu o bar, a demanda de comida era muito grande. Né? A galera... o food truck tava na moda. Né? Ele tava muito na moda na época tal, e aí... E foi outra mini revolução da nossa indústria, né? Sim, mas acabou, né? Acabou. É uma coisa que acabou. Agora, não... São pontuais. São pontuais. Tem poucos. Né? O que acontece é o seguinte, gente, todas essas revoluções que a gente falou, os bons ficam. Sim. Os bons ficam. Então, tipo, a revolução das hamburguerias. Na minha rua, abriu 8. Aí hoje, não tem mais nenhuma. Sim. Lembra na década de 90 com pizzaria? Tinha pizzaria Lan House, Sempre assim. Porque o pessoal, que a gente fala muito isso, por exemplo, por que você deu certo com cerveja? Você vê que você respira isso. Sim. Você vê que isso tem a ver com o seu propósito. Você se conectou e falou, mano, vou trabalhar com isso, tal, etc. E aí o bagulho dá certo. Sim. Agora, o que muita gente faz é o seguinte, fica olhando o gramado do vizinho e fala, o Gui trocou de carro. Por que será que o Gui trocou de carro? O que ele faz? Aí eu chego no Gui e falo, Gui, o que você faz? Eu tenho uma tap house. Aí o cara, tap house, eu vou lá no Google. Vou abrir isso. Aí vou abrir isso. Aí o cara é evangélico. Né? O cara é evangélico. O cara não bebe. Ele não bebe, velho. Aí isso quer dizer... Mano, não. Que nem eu tava treinando uma menina pra trabalhar na minha cozinha e tal. Minha especialidade é carne de porco. Aham. A menina era vegana.
Aí fica, como que eu vou fazer? Aí não dá, né? Como que eu vou... Vai provar como, Vai né? provar como, né? Exatamente. Então, é esse que é o negócio. Assim, você tem que ter conexão. Eu acredito que agora vão surgir, tipo, chefes fantásticos veganos. Legal. Só que é outro rolê. Sim. Só que aí é outro rolê. Né? Agora, pô... Então, esse caminho do food truck foi um caminho natural. A gente não tinha conhecimento de cozinha, não tinha interesse em abrir uma cozinha, né? O trabalho era para ser 1000 vezes maior, como é, né? 1000 vezes maior. Você se arrepende? Não. Demorou. Ainda não. Demorou. Ainda não. É. Mas agora eu vou explicar o porquê que eu não me arrependo. Aí quando veio a pandemia, né? Esse trabalho que era feito pelos food trucks foi meio que acabando. Os food trucks foram parando de trabalhar, aceitar. não poderia mais, na época, nem parar na rua para vender comida e não sei o quê, devido à pandemia e tudo mais. E aí minhas irmãs, que são chefe de cozinha, as duas perderam emprego durante a pandemia. E eu falei, pô, vamos fazer umas comidas lá, vamos fazer umas comidas lá. Me ajuda que eu te ajudo. E aí a gente começou assim. Começou com uma estrutura pegando... E as duas? As duas, elas são gêmeas. Aí, contratar uma, vem a outra junto também. Ah, vem junto. É o Gêmeo pacote faz completo. tudo junto, assim? Quase. Não tudo, não. Mesma roupa? Não. Aí, isso quando a mãe define. Depois, cada um vai seguir seu caminho. Uhum. Mas, cara, daí elas começaram a trabalhar comigo e tudo mais, desenvolveram um cardápio, desenvolveram as receitas. É lógico que eu ia indicando o que funcionava aqui, o que não funcionava. Porque você conhece o público, né? Sim. E aí, com o tempo, a gente realmente montou uma cozinha, uma estrutura e tudo mais. Antes, realmente, no começo era bem provisório. E aí, depois, com o tempo, a gente investiu e montou uma estrutura de cozinha, né? Aí, uma das minhas irmãs foi embora pro Canadá. Putz, onde eu fui? Tá onde? Toronto, Quebec? Tá em Montreal. Montreal, Tá em Montreal. Uhum. E a outra ficou. A outra tá comigo, já tá 6 meses sozinha na cozinha lá. Quem que ficou com você? A Carol? A Carol. E quem tá no Canadá? A Gabi. Ah, então, bom. Gabi dá e Carol. Nome. A Gabi foi pro Canadá e a Carol tá lá comigo. Pô, bem legal. E como que tá sendo, primeiramente, assim, por que você... como eu vou dizer? Eu sei que comandar uma cozinha é punk. Sim, é punk. Muito punk. E vocês têm um volume lá de comida que é significativo? Por exemplo, quantos % do faturamento, não sei se você tem esse dado, mas quantos % do faturamento vem da cozinha? Cara, hoje a cozinha representa 20% do faturamento. Ainda não é o ideal que eu gostaria. Paretaço gigante esse. Mas ele... Vamos dizer que, a cozinha se paga. Ela não... Por que ela se paga? Como assim? Que ela paga o salário da minha irmã, paga as contas e tudo mais, mas assim, vamos dizer que eu não tiro lucro da cozinha, entendeu? Uhum. O meu lucro realmente tá no chopp. Tá, e aí tem um negócio assim, até legal você falar, tem a parte de cozinha é um desafio em diversos setores. Por exemplo, quando o bar decide ter cozinha, ou ela já tem que ter uma identidade de cozinha logo de início, né? Assim, muito bem formada e tal, ou ela vai penar muito, porque assim, são aquelas comidas, o cara bebe 3, 4 cervejas para comer alguma coisinha. Isso se comer. Sim. Quantas pessoas vão lá e não comem nada? Sim. Né? Cara, por incrível que pareça hoje, o que tem acontecido, né? Principalmente de sábado. Sábado é um dia que muita gente vai para comer, vai mais para comer do que propriamente para beber. Então, Por quê? Eu tenho certeza que a cozinha realmente ela entrega o que ela propõe, né? A cozinha é boa. A cozinha é boa. A minha irmã cozinha muito bem. Eu vou lá conhecer. Então, isso daí ajuda bastante. Então, assim, que nem na sexta-feira. Sexta-feira eu tava lá, tudo. Não tenho ficado muito lá, porque agora eu tô com uma bebê pequena e tal. Ele é pai fresco, gente. Pai fresco, de 2 meses e tudo. Beijo, Sofia. Papai te ama. Ela só vai ver esse vídeo. Vai demorar pra vai demorar. Fala, nossa, pai, você tinha barba. Mas, cara, chegou uma mesa de mulheres, 4 mulheres, e elas pediram basicamente o cardápio inteiro, entendeu? Assim, todas as porções. Cada uma comeu... 4 mulheres? 4 mulheres. Elas comeram o cardápio inteiro. Saíram do presídio e foram lá. Foram lá. Entendi. Então, assim, que nem quando... É lógico, muito depende do público. Muita gente hoje vai lá pra comer.
A pessoa bebe, mas não na quantidade de antes, Entendi. né? Quando eu tinha o food truck, o cara bebia mais e comia uma coisa. Hoje a galera às vezes come mais e bebe um chopp, no máximo 2. Interessante. Entendeu? Você vê que talvez isso daí tende a virar? Tende a mudar? Cara, Ou não? não sei. Ou- Acho que não. Ou equiparar? Não sei. Eu acho difícil. Acho difícil. Você tem drinks lá? Tem. Tem? De Drinks com cerveja. Oh, É, Jesus. é. O foco é... Não tem caipirinha. Isso daí não Não tem. tem. Não. É drinks com cerveja. Perfeito. E agora vamos lá. Então, beleza. Agora que você montou a tag, depois de quanto tempo que você tá com a tag montada, quero saber qual foi, assim... depois de quanto tempo você começou a ver dinheiro? Cara, foi muito rápido, assim, sendo bem sincero, né? Que nem quando eu tava com sócios e tudo mais, a gente recuperou o investimento em 6 meses. E aí, quando eu tive que comprar a parte dos sócios, um dos sócios, quando saiu, a gente pagamos com a tag mesmo, né? Uhum. E aí, quando o meu irmão saiu, eu paguei com o que eu tinha de retirada também, eu paguei meu irmão. E aí, eu resolvi fazer uma reforma. Aí, como é toda reforma, né? Você calcula um preço... E é outro, né? E é outro, mas em 6 meses se pagou a reforma. Sei. Então, assim, é um negócio saudável, não é um negócio... nunca foi deficitário em nenhum momento, sempre foi saudável. Você sempre teve lucro? Sempre tive lucro. Você nunca teve mês de prejuízo? Não. Nossa, eu tenho toda hora. Não, porque realmente é muito pequeno, a estrutura é pequena, 2 funcionários. O seu aluguel também é mais em conta, Meu né? aluguel não é tão... Não é caro o aluguel, entendeu? Então, assim, é um lugar pequeno que é fácil de gerenciar. Nossa, parece que eu tô vendendo o lugar, né? E isso daí E se ajuda. você estivesse vendendo, quanto seria? Cara, Olha só, hein? A gente vai ter um episódio só falando disso. é uma curiosidade. Chama- Depois me fala quando for, porque realmente Se é uma chama coisa... valuation, né? Valuation, A gente tá. vai ter um episódio só falando sobre isso. Isso daí é muito difícil de você calcular, né? Porque por mais que tenha um valor do negócio que alguém poderia pagar, tem aquele valor talvez sentimental, que isso daí que às vezes acaba atrapalhando um pouco, né? Para você vender um negócio. Exato. Mas nunca tive intenção de passar para frente, nunca tive intenção de vender, porque é um negócio saudável, é um negócio que hoje não me demanda tanto tempo, né? Mas é um negócio que, assim, eu fico sempre buscando formas de alavancar, de conseguir vender mais, de lucrar mais e tudo mais. Mas é um trabalho do dia a dia, né? Conhecendo o público, querendo ou não, a gente tá numa recessão, tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro, tá tudo muito incerto. Tá tudo muito incerto, tudo subiu muito durante a pandemia, né? Então, assim, você fala, você vende o que você vendia há 2 anos atrás, o ano passado, não sei. Cara, Outro rolê. tá diferente. Tá diferente. Entendeu? A gente vende, a gente mantém uma média. É isso. Primeiro semestre sempre é muito ruim pro mercado, não sei, né, você como hamburgueria, mas pra cervejaria, o primeiro semestre sempre é mais complicado, tem um ou outro evento, tipo um St. Patrick's e tal, que dá uma alavancada. E aí você pega o segundo semestre, começa a esquentar, e aí é muita festa, tem muita gente que começa a beber de segunda a segunda, aí realmente as coisas melhoram significativamente, entendeu? Significativamente. Significativamente. Mas é basicamente isso. O primeiro semestre sempre é mais devagar. Mais devagar. O segundo semestre dá uma alavancada. Eu tenho... na Melts a gente também tem algo parecido. Só que, assim, pra gente, que nem... O hambúrguer em si já não é mais tão relevante como foi outra hora. Sim. A gente é um gastrobar mesmo, então a gente atrela muito as bebidas... Sim. Com as porções que nós temos e tal, e assim a gente vai tocando o barco. Sim. Mas eu achei muito legal a sua vivência. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Que pena. Gostou? Foi rápido? Pô, foi. Primeira experiência com podcast? Primeira experiência. A primeira vez a gente nunca esquece. Valeu, obrigado. Fico feliz que sua primeira vez tenha sido comigo.
Valeu, Padu. É isso aí, gente. Então você conheceu aqui um pouquinho da história da Tag. Como que é o Tag no Instagram? Tag Beer Shop, tudo junto. O beer é em inglês. É, o beer em inglês. Né? Tá? Porque tem muita gente que escreve em alemão. Em alemão, Que é beer, né? Isso. Então, Tag Beer Shop é na Miguel Stefano, número 236. 236, cola lá do lado do metrô Saúde, volta de Uber. Exato. Certo? Então é isso, Gui. Mais uma vez, muito obrigado pra você que ficou até agora. Eu sempre falo isso, eu falo com frequência. Você sabia que menos de 10% das pessoas ficam até o final do vídeo? Ô, louco. É sério. Curiosamente, menos de 10% das pessoas têm sucesso. Olha só que coisa. É isso aí. Então, pra você que ficou até agora, meu muito obrigado. E vejo você no próximo episódio, se, claro, eu já não tiver caído tanta cerveja que eu já bebi. Até mais. Tchau.